Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão. Hoje nós vamos voltar a falar de um assunto que a gente já abordou aqui, mas que tem mais informações e mais detalhes, que é o Museu Histórico de Londrina e merece uma atenção nossa. Hoje são dois convidados que estão conosco para conversar sobre esse assunto. A Edmeia Ribeiro, que já esteve aqui, diretora do Museu Histórico de Londrina, e o Anísio Ribas Bueno Neto, que é o presidente da Associação Amigos do Museu, que muita gente conhece, que tem feito um trabalho muito interessante em prol do museu. Então vamos começar esse papo. Edmeia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Muito trabalho lá? Muito trabalho. Muito obrigada pelo convite novamente. Opa. Anísio Ribas Bueno, tudo tranquilo? Tudo, obrigado pelo convite. Neto, né? Isso. Sou londrinense, né? É. Neto é de pioneiro também, meu avô foi pioneiro, cujo nome nomina a praça onde se situa o Museu Histórico. É verdade, é um detalhe que é preciso lembrar. Só por curiosidade, ele chegou aqui quando? Em 1934, se não me falha a memória. Não tinha nada Londrina, né? Era o início de tudo. O início de tudo. Né? Exatamente. Edmeia, apresenta um pouco, fala da importância do trabalho dessa associação, Amigos do Museu, para o Museu Histórico de Londrina, para depois a gente conversar com o Anísio sobre o que a associação faz. Sim. A ASAM, Associação Amigos do Museu, ela é primordial, né, no funcionamento do museu. O museu é um órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina, né, mas a ASAM, ela é uma instituição jurídica que contribui principalmente com essa parte da conservação de acervo, busca, né, de acervo, a questão também dos recursos, né, dos projetos. Então, a ASAM hoje, para o Museu Histórico de Londrina, tem essa importância para nossa manutenção, para a manutenção não só da estrutura física, mas principalmente na conservação, na ampliação e na continuidade do trabalho que é realizado ali no museu, né? Captação de recursos, eu acho que é uma das ações mais importantes que a ASAM hoje tem essa responsabilidade para o Museu Histórico. Anísio, há quanto tempo existe a associação? A ASAM ela vai completar 25 anos. Maravilha. E ela é formada hoje por cerca de 110 abnegados que gostam da história de Londrina. Nós temos, felizmente, entre os associados, pioneiros da cidade e da região, ainda vivos, que contam a história de Londrina, falam dos relatos, das dificuldades, né? E é muito interessante. E o papel da ASAM é justamente esse, captar recursos, fomentar eventos através de órgãos municipais, estaduais e federais, bem como promover eventos internos para angariar recursos financeiros para manter esse acervo que é muito rico de Londrina e região. E não é barato mantê-lo. Né? Eu imagino. E todos esses membros são voluntários, não têm remuneração, inclusive a diretoria. Certo. E os recursos captados são revertidos integralmente para o museu. Ainda tem, nesses 20 ainda tem fundadores? Tem, nós temos fundadores. Temos Sana. Zuleika Escalassara, né? Lá, Arruda 25 Leite. Nós, 25 anos. 25 anos. E é um orgulho para nós. O Miletino Benato, que é um pioneiro aqui de Londrina também, né? Nós temos várias pessoas já com idade um pouquinho avançada, mas que participam efetivamente do museu e da ASAM. Você tem alguns números, algumas coisas para falar para a gente do trabalho da ASAM? Olha, ao longo desses 25 anos, muitos eventos importantes para o museu foram realizados pela ASAM. Desde a reforma da cobertura, pintura do prédio, calçamento ali da plataforma, recuperação da locomotiva. Nós temos outros projetos atuais aí bastante interessantes, que depois a gente pode falar. Então, eu diria que é o seguinte, sem a ASAM ou uma entidade que colaborasse com o museu, provavelmente o nosso museu já estaria fechado. Hoje, né, lamentavelmente,
as dificuldades de orçamento, não só do governo do estado, mas da própria universidade, e fundamentalmente falta de funcionários. Nós quando eu falo ação, museu, né, com dificuldade muito grande, e corremos o risco de não poder disponibilizar esse acervo rico que existe, né, para o público por falta de atendimento, de segurança, de questões estratégicas de manutenção do prédio, etc. Quer complementar isso? Quantos funcionários faltam? Faltam muitos. Hoje nós funcionamos com 9 funcionários, incluindo o operacional. Então, o museu já funcionou com 20 funcionários. Hoje nós estamos em 9. Os técnicos, né, contando com a direção, então com a minha vaga, são 5 pessoas. Muitos se aposentaram e não houve reposição. Se aposentaram e os setores estão sem técnico responsável, técnicos responsáveis. Então, nós temos o setor de fotografia, né, que não tem mais o fotógrafo, que se aposentou, o setor de imagem e som, que também a técnica se aposentou recentemente, e assim nós vamos, né, ficando desfalcados, a gente vem sendo desfalcados assim no decorrer desses últimos anos. Não é fácil, não. E permite uma complementação, Marcelo? Claro. Esses profissionais, a reposição desses profissionais são estratégicos para a manutenção do museu. A questão de visitação tem que ter acompanhamento, orientação, instrutor, esclarecedor dos eventos. Nós recebemos muitas crianças de escolas que precisam ter uma informação sobre os objetos, além do aspecto de segurança do prédio, né? Da visitação, etc. E a gente tem fé que tomara que isso se resolva logo. Né? E o atual governo abre as vagas, né? Principalmente para essa área cultural, histórica. O museu é uma fonte de pesquisa riquíssima, né? Que você tem coisas assim, muito interessantes da história de Londrina e região. Dos alemães, árabes, libaneses, italianos, todas as etnias vindas do exterior, além dos brasileiros, mineiros, gaúchos e etc. A Edmé queria falar alguma coisa. Isso, em relação à visitação e ao acompanhamento dos visitantes. O Anísio tem razão. Nós temos uma média de às vezes, de 4 a 5 escolas por período visitando o museu. E quem faz essa monitoria, né? São alunos, são bolsistas do curso de História, de Ciências Sociais, outros cursos, né? E as bolsas, elas são muito importantes e elas vêm de projetos captados pela ação, né? De recursos, né? Cujos projetos são buscados, vão buscar recurso pela ação. Entendi. Através da ação, né? Perdão. Você falou de projetos novos, Anísio. Que projetos são esses? Bom, atualmente nós já gestionamos, através da ação, junto a deputados estaduais e federais, recursos financeiros do orçamento do Estado e também do município para a melhoria e manutenção e conservação do prédio. Vale lembrar o seguinte, o prédio do museu é da prefeitura do município. Todo o acervo que lá está é da universidade. Então é uma parceria, um comodato, em que a gente procura manter, conservar e preservar esse acervo. Esses pleitos já foram realizados através de deputados estaduais da região, em especial Tiago Amaral, Tercílio Turini. Nós estamos gestionando também junto ao governo federal, através da Lei Rouanet. E no estado, nós temos um projeto cultural que chama Profice. Esse, até recentemente, os recursos, a maioria, são destinados para a capital, para a parte patrimonial e cultural dos museus, das entidades que tem na capital. E a gente quer romper um pouco essa barreira e trazer um pouco mais aqui para o Paraná. E em Londrina, vale o destaque do Profice, Promic, que é um projeto do município que tem colaborado muito com essa área cultural, patrimonial de Londrina. Ok, já chegamos ao fim
dessa entrevista. Depois a gente volta a conversar com a Anísio e com a Edmeia sobre outras questões relacionadas. Obrigado, Edmeia. Bom trabalho lá no museu. Eu que agradeço. Obrigado, Anísio. Parabéns pela SAM, né? Muito obrigado. Por esses Nós 110 agradecemos. abnegados. E fica aqui um convite. Visite o museu, participe do museu, interaja com o museu, doe objetos familiares, coisas que possam enriquecer o nosso acervo de Londrina e região. Obrigado. Daqui a pouco tem mais. Eu decidi fazer Unifil para aprender na prática. Aprender entrando em contato com a profissão. Aprender fazendo com os melhores profissionais. Aprender criando os meus próprios projetos. Ou fazendo estágio na minha área. Eu decidi ganhar experiência antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu decidi aprender fazendo. Fazendo Unifil. Ensino de qualidade e a melhor estrutura da região? Então você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Bom, a partir desse momento no programa Militão e Militão, vamos conversar sobre sucessão familiar. E quando a gente fala nesse tema, sempre está conosco aqui para falar sobre isso, Otávio Scandelay, comentarista do programa. Boa noite, Otávio Scandelay, como vai? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, boa noite para você. Mais uma vez estamos aqui, é muito bom, né, Marcelo? É verdade. Como sempre a gente fala, cada vez é uma vez. É uma experiência diferente. É uma experiência diferente, é uma fala diferente, é uma conversa diferente. Então, dentro da sucessão familiar, do qual nós estamos inseridos, naquela questão do planejamento, conforme dissemos no sábado passado, voltaríamos a falar hoje sobre esse tema, sobre a sucessão familiar. Para isso, nós vamos ler uma opinião que a Folha emitiu já há algum tempo, sobre o aconselhamento genético em debate. Nós vamos ler a matéria para você depois entender o que nós estamos querendo dizer. Muito bem, vamos lá. A divulgação de que o Ministério da Saúde discute oferecer pelo SUS aconselhamento genético pré-nupcial para casais, com o objetivo de orientar sobre o risco de terem um filho com doença rara, acendeu uma polêmica no país, conforme reportagem publicada na Folha. Para sustentar a proposta, o governo mostra números. Argumenta que o gasto anual com diagnóstico e tratamento nos casos de doenças raras atinge quase 8 bilhões de reais. Dependendo do caso, o investimento com remédio chega a 2,5 milhões de reais ano por paciente. Também leva-se em conta o custo social, bolsas e aposentadorias e o sofrimento das famílias. Na visão da Sociedade Brasileira de Genética Médica,
o governo quer adotar uma medida simples para reduzir a frequência dessas doenças, mas não aponta políticas claras, principalmente quando o exame demonstrar risco ao casal. A entidade questiona, por exemplo, se haverá acompanhamento para diagnóstico pré-implantacional, método não disponibilizado no SUS, diagnóstico pré-natal e até mesmo a possibilidade de interrupção da gestação. Outra crítica vem do Instituto Vidas Raras, que apoia pacientes e famílias com essas doenças, para quem é preciso melhorar a proposta oferecendo também profilaxia. As pesquisas da área genética sempre provocam polêmicas. Em 2016, a divulgação de um artigo científico em que pesquisadores chineses descreveram como manipularam embriões humanos numa tentativa de corrigir um defeito genético responsável pela beta-talassemia, uma doença do sangue potencialmente fatal, reacendeu o debate sobre o uso das ferramentas da biotecnologia para alterar o genoma humano, a bioética e os limites da ciência. Os pesquisadores insistem na questão da transparência para qualquer programa relativo ao tema. De acordo com a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, também conhecida como Unesco, assinado nos anos 90, todas as pesquisas na área devem levar em conta suas implicações éticas e sociais. O Serviço Público de Saúde no Brasil apresenta inúmeros problemas que deixam margem à desconfiança em relação a projetos ousados, mas o país também não pode ficar eternamente na lanterna dos procedimentos comuns dos países desenvolvidos por medo de ousadia. A regra geral é que as pesquisas e programas de uma área tão sensível contra a genética devem avançar, mas com uma prudência e um amplo debate. Muito bem. Nós temos batido numa tecla aqui bastante simples, que é a obrigação da mãe, do pai, né? Da responsabilidade que paira sobre o pai e a mãe, certo, na geração de um filho. Nós estamos falando com muita propriedade há muito tempo que já não é mais tempo de nós termos filhos, a criança ainda, quer dizer, com 10, 12 anos, 15 anos, a pessoa não está preparada para ser mãe ou pai, né, Marcelo? É preciso falar disso, né? Sim. Então eu pergunto aqui, qual a idade ideal para o casamento? Opa, essa é uma boa pergunta. Vejam bem, como eu já disse aqui, eu no caso, quando eu casei, em 75, eu tinha já 25 anos e meio. Para aquele tempo, né, Marcelo? Já era muito. Já era muito. Eu tenho dito muito, em todas as nossas palestras que eu tenho feito, que o homem, nós homens, só amadurecemos depois dos 32 anos. É a mais pura verdade. Não há como ser diferente. Porque até lá, ainda mais agora que até os 16 anos tem que ficar em casa, não pode fazer nada. Não pode trabalhar, não pode fazer nada. Como é que vai casar com 17, 18 anos? Então existe uma celeuma nisso daí tudo, que é preciso que haja um acomodamento dessas questões. Ora, se até os 16 anos eu tenho que ficar em casa, tá? Mas aí eu já posso ter um filho... Como é que fica, Marcelo? Como é que é isso? Fica muito ruim. Não tem como a gente fazer isso daí. E outra coisa, depois disso, então se faz essa pergunta, eu respondo dizendo isso. Para o homem, o ideal é que ele se case dos 30 anos para cima. Para frente. Tá aí para frente. Antes que isso, ainda nós somos muito vulneráveis em pensamento, em atos, a questão financeira. Ora, então, necessário se faz que nós tenhamos muita responsabilidade nesse quesito. Mais uma vez, eu friso aqui, não estamos falando da questão sexual, absoluta. Nada a ver. Isso não é com nós, tá? Nós estamos falando da sucessão familiar, ou seja, filho ou filha. Tá certo, gente? E outra coisa... Qual a idade ideal para ser pai ou mãe? É uma outra pergunta que você precisa fazer se você ainda não casou, se casou há pouco. Gente,
Não há mais como nós deixarmos de fazer isso. E também prestar atenção nessa matéria que nós lemos aqui. Eu tenho dito com muita propriedade para muitos casais que estão casando, faça o exame de compatibilidade genética. Tá? Quer dizer, hoje já dá para prever se nós vamos se há compatibilidade dos genes. Se há isso já, até o próprio SUS está colocando já em prática isso aí. À disposição. À disposição, e aqui na UEL nós temos um departamento que já debate isso daí, vem sendo estudado com muita propriedade. Ora, então, gente, cabe a nós esta responsabilidade, desta maturidade de fazermos esses exames, para que nós possamos ter uma sucessão familiar mais precisa, mais madura, mais consciente. Com certeza, as pessoas, nós viveremos melhor, podem ter certeza disso. No meu caso, eu demorei um pouco por isso, porque eu precisava estar mais maduro para casar. E deu certo. E deu certo, graças a Deus. Portanto, então, nós temos essa experiência do casamento no tempo certo, qual a data ideal para o casamento. Ok, gente? Acho que não terminamos o tema, né, Marcelo? Vamos voltar com isso. Nós teremos que voltar na semana que vem, que o nosso tempo aqui é rápido, é rasteiro, acaba logo. Ok, gente? Muito obrigado mais uma vez. Boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Scandelai. Grande abraço para você. Até daqui a pouco. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Eu decidi fazer Unifil para aprender na prática. Aprender entrando em contato com a profissão. Aprender fazendo com os melhores profissionais. Aprender criando os meus próprios projetos. Ou fazendo estágio na minha área. Eu decidi ganhar experiência antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu decidi aprender fazendo. Fazendo Unifil. Ensino de qualidade e a melhor estrutura da região, então você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão nós vamos conversar um pouco sobre implante coclear, ou seja, implantes no ouvido. Muita gente que tinha esse problema de surdez agora está escutando. Para falar sobre isso está conosco o Dr. Luiz Fernando Lorenzoni, que é otologista da equipe audioclínica aqui em Londrina e também é diretor clínico e cirurgião da seção de implante coclear da USP de Bauru. E está com a gente hoje no programa. Como vai, doutor Luiz Fernando? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Tranquilo? Tranquilo. Quanto tempo já se faz esse implante aqui no Brasil? O implante coclear aqui no Brasil, Marcelo, chegou há mais ou menos uns 30 anos aqui. Mas começou muito devagar. Começou com poucos casos no ano operado.
uma tecnologia que é difícil acesso e cara. Nos últimos 10 anos que realmente isso começou a ser para todo o Brasil, de amplo acesso e para todas as pessoas. Explica como que é esse implante. O implante coclear, Marcelo, é para quem perdeu a audição em um grau severo ou profundo e que não consegue ter benefício com aquele aparelho convencional, aquele aparelho comum que coloca atrás da orelha. Quando esse não é suficiente, aí pode estar indicado o implante coclear. Para isso, precisa de uma cirurgia. A gente faz um pequeno corte atrás da orelha e coloca uma parte implantável embaixo do couro cabeludo e tem um cabinho que vai dentro da cóclea para estimular a audição. E a pessoa usa uma parte externa, um processador, coloca atrás da orelha ou colocado com imã aqui, em que ele vai captar o som, transformar esse som elétrico e estimular a cóclea para o nervo captar e o cérebro ouvir, que é o cérebro que vai ouvir no final. Certo. Por isso que é chamado ouvido biônico, porque é um dispositivo eletrônico que vai ajudar a audição ou reabilitar o paciente. Essa tecnologia já é brasileira, não? Ou não. É importada? Hoje ainda as 4 marcas que temos no Brasil aprovadas, todas são importadas. Já se tentou no Brasil, mas infelizmente não conseguiu evoluir a fabricação nacional. E quais os resultados? Quanto de eficiência tem nessa cirurgia? É difícil de medir, a gente avalia muito por paciente, porque cada um vai ter uma causa. Cada paciente é uma pessoa, nós somos diferentes, cada paciente vai ser diferente de cada um. E tem outras variáveis que é importante. O que levou a perder a audição? Foi uma meningite, foi uma perda genética, foi uma infecção muito forte. Segundo ponto, depois que colocou esse dispositivo, veja, ele é eletrônico, é o ouvido biônico. Ele sozinho, a pessoa não vai conseguir aprender a ouvir. Precisa de uma ajuda, com a fonoaudiologia, com reabilitação. E o quanto ela se dedica, ela vai atrás, também vai influenciar no resultado. Então, se ela fizer com uma indicação correta, uma cirurgia bem sucedida e uma reabilitação plena, os índices são altíssimos de sucesso. Mas é lógico que existem casos que são mais limitados. Eu não posso comparar os pacientes, porque cada um vai ter um benefício. Tem pacientes que conseguem ouvir e falar tudo normal, como se não tivesse nada acontecido, usando o implante coclear. E tem pacientes que têm limitação de resultado. Vão ouvir melhor do que falar, vão mais ouvir. Então, cada paciente vai ter seu perfil. Até em pacientes idosos pode-se fazer a cirurgia? Até pacientes idosos. E atualmente, com a nossa população envelhecendo, cada vez mais comum. Recentemente, tivemos um caso de um paciente com 83 anos que fez essa cirurgia. Ele tem que escutar, a gente quer qualidade de vida. E não tem, acho que, nada pior do que você chegar com bem de saúde, 80 e poucos anos, mas daí você está limitado na sua qualidade de vida pela audição. Acho que isso hoje em dia, se está bem de saúde, tem indicação, lógico que a primeira opção vai ser sempre o aparelho convencional. Ele não substitui o aparelho convencional. O implante coclear é para quando o aparelho convencional não consegue dar a audição. E aí a gente vai para o implante coclear. Aqui no Brasil há muitos centros que fazem a cirurgia, evidentemente o Hospital Bauru é um, Sim. Mas há outros locais onde a cirurgia é feita? Sim, hoje praticamente quase a maioria das capitais do Brasil tem algum centro que faz, tá? Já são quase 28 centros no Brasil todo pelo SUS, tá? Opa. Isso é muito bom. Pelo convênio, é lógico que aí há mais opções atualmente. Então, por particular ou por meio de seguro-saúde, plano de saúde, existe. Mas assim, ainda não são muitos, mas é o suficiente hoje para atender a população, sim. Nós estamos recebendo, junto com o Dr. Luiz Fernando, a Manuela Giroldo Dalto, que é uma das pacientes do doutor aqui, né? E ela tem o implante. Primeiro conta a história da Manuela antes da gente conversar com ela um pouco. Então, a Manuela é uma paciente muito especial para a gente, porque ela, com o próximo a um ano, ela teve um quadro de meningite, em que evoluiu com sequelas. A meningite é um quadro muito grave, inflamatório, que pode evoluir com sequelas. E a Manuela evoluiu com sequela motora e auditiva. Pode ser outras, pode ter visual, pode ter outras. A motora, com fisioterapia e reabilitação, ela recuperou totalmente. A audição, não. Tá? A audição realmente é mais difícil. Então, foi indicado, como já era um grau severo profundo, indicou-se um implante coclear. E foi feito logo após 3, 4 meses. Com 1 ano e 7 meses, ela já operou. E já começou todas as fases de reabilitação, de terapia. E hoje, está aqui com a gente super bem. Né, Manu? Super bem. É isso. Como vai, Manuela? Tudo bem? Manu, né? Assim que te tratam. Não atrapalha nada você, primeira coisa. Não. E ajuda muito. Hoje você conversa normalmente? Conta pra gente. É porque como ele conseguiu ouvir as pessoas muito bem e é assim, eu escuto bem melhor as pessoas. Na escola, tudo normal, tudo tranquilo? Sim, normal. Você é boa aluna, não, Manu? Ou é preguiçosa para estudar? O aparelho aqui não te causa nenhum problema, o externo, né? Não. É normal, tranquilo? Olha. Gosta de música? Gosto. Essa é uma das coisas que, graças ao implante,
ela pode gostar. Exatamente. Né? A música é um desafio para o paciente que usuário de implante coclear, ele conseguir entender, compreender e gostar. Certo. Porque exige muito mais discriminação sonora. A fala são algumas frequências, e um tom mais grave, um tom mais fácil de captar. A música tem ruído, tem tons diferentes, e a Manuela conseguir escutar a música e gostar, significa que ela tem um tom agradável para ela, isso é a maior prova de sucesso. Isso não é todos que conseguem. É muita reabilitação, terapia, dedicação da família, também. Porque é tudo uma... Até hoje, a Manuela vai no fono, essas coisas, ou já não precisa mais? Eu ainda não estou indo mais para fono. Não precisa mais? Eu estou vendo aqui. Já ganhou alta já da fono. Agora já, 100%, né? E lá em casa, na sua casa, conversa com todo mundo numa boa? Sim. Olha, que coisa fantástica, né? Na criança, a recuperação é melhor? Não, a recuperação é muito similar, vai depender muito de como foi a cirurgia. Mas geralmente a cirurgia fica internada uma noite no máximo após a cirurgia. Um mês a gente deixa com as restrições de atividades físicas, mas com o dia está em casa, comendo normal, as coisas de dia a dia em casa normal. Um mês liga o aparelho, porque não é faz a cirurgia e sai funcionando. A gente faz a cirurgia, espera cicatrizar tudo, e aí com um mês liga o aparelho. A partir de um mês ela começa a ter acesso ao som. Acesso ao som não é uma coisa que escutar. Porque escutar e entender, até entre a gente mesmo, a gente escuta, mas não entende. As pessoas falam, eu escutei, mas não entendi não. Ou entendeu errado. Então esse é um processo. Quanto tempo vai demorar? Vai depender. Aí na criança demora um pouco mais. O processo na criança é mais demorado que no adulto. Porque o adulto, você já escutou alguma vez, né, Marcelo? Já escutei os sons. Quando eu começo a usar o implante, rapidamente o cérebro começa a associar aquele som com aquela que eu sabia que já existia. A Manuela, com 1 ano e pouquinho, ela não tinha muito acesso aos sons ainda. Né? Então ela teve que aprender do zero. Então é um desafio muito maior, sem dúvida. Verdade. Mas hoje, quem olha para a Manuela, né, Manu? Ninguém faz ideia disso. Você tem que contar, né? Não é verdade? É uma criança absolutamente normal, né? Impressionante. Tomara que a medicina avance em outras áreas, como olho biônico, né? É fantástico. O que mais você gosta de fazer, Manu? Conta para mim aí. Eu gosto de fazer slime, eu gosto de brincar, brincar de boneco, um monte de coisa. E uma coisa que eu vou te perguntar, doutor, tem alguma restrição aí? Por exemplo, hoje, fatalmente, eles são a geração do celular, né? Por causa do implante, tem alguma restrição disso ou nada? Não, nenhuma. Inclusive, o implante coclear ele facilita, porque hoje esses implantes eles têm Bluetooth, wireless, então você atende o telefone do carro ou se escuta o valor do celular no implante direto. Você não precisa pôr o celular no seu ouvido. Ele já funciona como um fone de ouvido. Então, a professora tem sistemas que usa na escola que a professora fala aqui, vai direto para o ouvido dela, sistema FM, de conectividade. Então, na verdade, ele facilita. Não só não tem problema, como ajuda você a somar tecnologia com o implante coclear. Existem aplicativos para celulares, Android ou iOS, então... Você lembra quem inventou esse implante? O implante coclear foi para alguns grupos de pesquisa simultâneos na Austrália, o Clark, na Austrália, por a Ing com o marido na Áustria e um americano também. Então foi um grupo que estava desenvolvendo coisas similares, se juntaram e hoje inclusive são os responsáveis por 3 empresas diferentes de implante coclear. Ô Manu, não precisa ninguém gritar com você, né? Você até, quando alguém grita, o que você fala? Eu falo que não precisa gritar. Nem sua mãe, né? Quando ela vai te dar bronca, né? É uma boa ideia. Aí falou, não pode gritar. Então, que vantagem é essa, hein? Você pode atender no Bluetooth. Já aconteceu com você? Já. Olha, que bacana. A gente usa muito no nosso dia a dia, em escola, faculdade, no trabalho. Certo. A criança acaba que tem menos restrição, não tem tanto opção de uso, mas é muito interessante, a não ser na escola, que é um facilitador. E uma outra pergunta, pode se implantar dos dois lados? Pode se implantar dos dois lados. Não tem contraindicação? Vai depender de cada caso, tá? Se o paciente tiver indicação, perda auditiva, anatomia normal dos dois lados, pode indicar os dois lados, mas vai avaliar de caso a caso, tá? Hoje no SUS, se o paciente, mesmo no SUS, se o paciente tiver indicação, a maioria dos centros já implanta os dois lados. E outros problemas interferem? O cara é paciente cardíaco, alguma coisa assim pode interferir no implante? Só se envolver mais no risco cirúrgico, Marcelo. Certo. Senão, não. Alguns casos até é melhor. Por exemplo, se tem uma deficiência visual, isso é muito comum acontecer, infelizmente. Deficiência visual, ele já não tem muita pista para ter esse controle. Ele coloca o implante, ele consegue ajudar mais ele ainda. Então, assim, até facilita quando tem outros comprometimentos. Agora, desde que não envolva risco de vida para a cirurgia. Mas é uma cirurgia de baixo risco. Vamos nos despedir nesse bloco da Manu. Né? A Manu está em que ano na escola? No quarto. Quarto ano. Na escola? Na escola. Como chama a escola?
É, Norma Prochê. Maravilha, aluna da Norma Prochê, aqui, Escola de Londrina, escola muito conhecida de Londrina. Parabéns, Manu, continue firme aí, né? E estudando bastante. E já a gente volta com o Dr. Luiz Fernando, mas junto com ele, da Audioclínica, vai estar a Márcia Bongiovanni, fonoaudióloga. Já voltamos. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre atento na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Eu decidi fazer Unifil para aprender na prática. Aprender entrando em contato com a profissão. Aprender fazendo com os melhores profissionais. Aprender criando os meus próprios projetos. Ou fazendo estágio na minha área. Eu decidi ganhar experiência antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu decidi aprender fazendo. Fazendo Unifil. Ensino de qualidade e a melhor estrutura da região, então você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Muito bem, na sequência do programa nós vamos continuar conversando sobre a questão da surdez e suas consequências e seus tratamentos com o Dr. Luiz Fernando Lorenzoni, né, que é otologista, que é da USP Bauru e também da Audioclínica. E agora estamos com a Márcia Bongiovanni, né, fonoaudiologista aqui da Audioclínica. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Tranquila? Tudo bem. Bem-vinda de volta ao programa. Eu que agradeço o convite. Né? Em novembro, nós temos uma campanha grande em relação à surdez, não é isso? Uhum. Que é o novembro... Me ajuda aí, doutor. O novembro laranja, é isso? Não? Mas é do zumbido. Do zumbido. É do combate à surdez, que comemoramos em novembro. Novembro também. Também. Combate à surdez. A surdez você diria, um problema muito grave no Brasil ainda? É importante e grave, por causa que você tem causas genéticas que você não consegue interferir tanto, mas tem causas adquiridas, que é infecciosas, inflamatórias, isso o Brasil ainda, infelizmente, tem bastante. Mas tem como prevenir? Algumas vezes sim, mas ainda podemos fazer campanhas para orientar no próprio pré-natal, na gestação, cuidado com o uso de medicamentos, com o uso de algumas coisas que podem diminuir a prematuridade, que a gestação seja a termo. Tudo que você pode fazer para melhorar a gestação da mulher também diminui o risco do bebê nascer com alguma alteração. Tá? E além das campanhas de vacina, que hoje estão tanto falando sobre campanhas vacinais, que está tendo falhas nas vacinas de cobertura, não está atingindo o número mínimo. Se você tem uma vacinação plena para meningite, que hoje tem na rede pública, que não tinha até tempo atrás, você tem uma maior cobertura. Menos meningite, menos chance de sequelas, entre elas a deficiência auditiva e a surdez. Muito interessante. E ele falou, temos a questão do zumbido em novembro, né, que também que é um problema muito sério também, não é, Márcia? É uma queixa bastante comum, né? Em adultos, idosos e agora algumas crianças e adolescentes, principalmente por conta de uso de fone de ouvido. Meu filho, 6, 7 horas... E não importa, às vezes muito alto ainda por cima, né? Exatamente. E aí,
E as fonos, elas também participam no diagnóstico de tudo isso? É fundamental, né? Então, dentro da fonoaudiologia, existe uma área que é a audiologia, onde a gente se concentra tanto no diagnóstico audiológico, a origem, né? Então, se é na cóclea, se é no nervo auditivo, o grau da perda auditiva, quanto também na parte central, então, de como é que esse som está sendo conduzido até o cérebro. Então, não só o quanto o indivíduo escuta, mas como é que está chegando esse som, a qualidade que esse som está sendo recebido pelo cérebro daquele paciente. Né? Então, tanto na criança, no bebê, quanto no adulto e no idoso. Como é que faz isso no bebê? Então, o bebê não vai dar uma resposta comportamental como o adulto, né? Porque no adulto ele vai ser colocado dentro da cabine com fones de ouvido e ele vai me responder, vai me dar alguma resposta frente a uma estimulação auditiva. A criança, o bebê, né, já não tem essa resposta, esse comportamento. Então, nós temos testes eletrofisiológicos que são capazes de fazer uma mensuração desse limiar auditivo eletrofisiológico sem a resposta do paciente. Então, ele vai ter ele vai ter dois objetivos, né? A gente tem as emissões autoacústicas, que é o famoso teste da orelhinha, que vai avaliar a cóclea como um todo, e o BERA, ou PEAT, né, que é o potencial evocado de tronco encefálico, que vai ter duas vertentes. Um objetivo é estimar o limiar, verificar quanto está escutando, e o outro objetivo é avaliar como está chegando. São coisas diferentes. Entendi. Eu posso ter uma audição normal, mas com atraso da chegada, ou não, né? Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento longitudinal, principalmente nos bebês que têm fator de risco. Entendi. Qual é o fator de risco? Conta para mim. Hoje, o teste da orelhinha já virou lei federal em 2012, então é obrigatório estar realizando o teste da orelhinha, que é uma triagem, né? Passa-falha. O bebê prematuro, o bebê que tem algum histórico de deficiência auditiva na família, ficou internado, icterícia, hiperbilirrubinemia. Então, tem alguns critérios que, mesmo que esse bebê passe no teste da orelhinha, ele deve ser investigado, deve passar pelo BERA e deve ser acompanhado. Por quê? A audição está intimamente vinculada com a linguagem, que é o que nos torna humanos, né? Essa capacidade de comunicação. No osso não vou aprender fatalmente a me comunicar. Exatamente. Então, ele está intimamente relacionado com a linguagem oral e, posteriormente, com a linguagem escrita. Então, uma criança que é privada disso, com certeza ela vai ter privação também na linguagem. Quanto mais tarde a gente faz esse diagnóstico, mais tarde ela inicia o processo de linguagem, né? Então, hoje, a nossa meta é fechar diagnóstico até o 2º, 3º mês de vida, para logo em seguida já iniciar o processo de reabilitação, próteses e depois o implante coclear, se for o caso. É isso que eu ia pensar. Se for indicado para o implante, é possível fazer no bebê o implante? No bebê. Mas aí não tem que ser menor? Ou... Não, por incrível que pareça, o ouvido já nasce do tamanho praticamente normal de adulto. Já nascemos com a orelha formada, lá dentro já está igual. A orelha aqui não pode crescer nunca aqui fora, mas lá dentro já nasce o tamanho do adulto já praticamente. Então, se tiver indicação, como a doutora Márcia falou, 3, 4 meses fechar um diagnóstico, 6 meses começar os testes e perde um ano, a criança tem em média 10 quilos, é uma cirurgia segura de se fazer. Tá? Antes disso, só... Antes disso, é uma exceção. Já fizemos com 9, 8 meses no Brasil, mas o protocolado é próximo a 1 ano mesmo. Por causa de segurança de anestesia geral, porque é uma anestesia geral também. Então tem que pensar o risco-benefício também, nesse caso. E depois disso vai para a fono daí? E fica acompanhando com a fono. Antes já é indicado. Porque se eu tenho um diagnóstico de deficiência auditiva, Marcelo, já é importante que ela vá trabalhando algumas habilidades da criança, até para facilitar depois quando estiver tendo acesso aos sons. Então a terapia, na verdade, fonoaudiológica já começa quando tem um diagnóstico. Entendi. Tá? E há casos que se recupera sem precisar da cirurgia do implante? Ou não? É muito difícil? Se for causas infecciosas, inflamatórias, isso acontece. A criança nasceu com, muito comum falar, nasceu com pele no ouvido, com secreção no ouvido, isso tem realmente, mas é uma perda parcial, geralmente. E isso, com uma limpeza no médico otorrino ou com o próprio uso de medicamentos, isso pode limpar e aí pode voltar a escutar normal. Mas geralmente aí é uma perda parcial. E aí não estamos falando em aparelho ou em implante coclear. Agora, vamos só complementando com a Márcia, depois do implante, o que acontece lá com a fono nesse paciente que agora tem a condição de ouvir de novo, né? Isso. Se for no caso da criança, como o Dr. Luiz Fernando falou, a gente tem que ensinar, não é nem reensinar, ensinar essa criança a ouvir, né? A discriminar, reconhecer os sons, o que é de fala, o que não é de fala. Então, ela passa por um processo de reabilitação auditiva associada ao acompanhamento do implante coclear.
Então, de tempos em tempos, tem que fazer o mapeamento desse implante, verificar se está tudo ok, se não tem nada quebrado, se está usando, né, de forma adequada. Então, é um casamento. É muito importante o acompanhamento assíduo para que a gente tenha um bom sucesso. Agora você me levantou uma dúvida que eu perguntava para o doutor. Esse equipamento, por exemplo, na água não tem problema nenhum. Ele é interno lá, mas o ouvido entra água. Sim. E aí? Não, a parte interna não tem problema nenhum, tá? Porque fica tudo fechado, então não tem nenhum problema. Os riscos são os mesmos de qualquer pessoa. Fazer um mergulho muito importante, ter algum trauma, alguma coisa, vai ser a mesma coisa em qualquer pessoa. Agora, a parte externa, já existe atualmente modelos compatíveis em que pode molhar. Mas aí tem modelos que são compatíveis, tem outros que precisam de uma proteção, uma capinha. Tá? Para poder usar num lugar mais úmido ou até mesmo uma piscina, mas precisa de um cuidado especial para isso. Em lugares de eletromagnetismo dá problema ou não? Depende, no dia a dia nosso nenhum coisa específica. Por exemplo, entrar na porta do banco lá não tem problema nenhum. A gente daí, em portas magnéticas, daí a gente orienta a tirar a parte externa, tá bom? E igual o celular. Exatamente. Mas a interna não vai... A parte interna não tem nenhum problema, tá bom? Eles recebem uma carteirinha em que fala isso, tá? Em que, até para o policial, para quem está ali no aeroporto ou no banco, ver se apitar alguma coisa, que ele usa um dispositivo ali, ele vai com a parte manual e passa nessa região para confirmar que é nessa região, só que tem um dispositivo lá dentro, quando apita. Mas isso não é normal. Bom, já chegamos ao fim. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Bom trabalho em Londrina e em Bauru, né? Agradeço o convite. E volte a conversar conosco. Obrigado, Márcia, por trazer o doutor Luiz Fernando aqui. Eu que agradeço, bom trabalho Marcelo. na Audioclínica. Obrigada. Ok, já voltamos. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Eu decidi fazer Unifil para aprender na prática. Aprender entrando em contato com a profissão. Aprender fazendo com os melhores profissionais. Aprender criando os meus próprios projetos ou fazendo estágio na minha área. Eu decidi ganhar experiência antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu decidi aprender fazendo. Fazendo Unifil. Ensino de qualidade e a melhor estrutura da região, então você já decidiu. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre atento na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Muito bem, neste bloco do programa Militão e Militão, nós vamos conversar sobre pecuária, sobre a questão da vacinação, que muita gente está com uma polêmica danada aqui no Brasil, e no Paraná especificamente, com Alexandre Turquino, que além de ser, né, o agropecuarista, é também presidente da ANPBC, e já vamos falar com isso. Boa noite, Alexandre, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, boa noite a todos, tudo ótimo, tudo bem.
começar falando do Outubro 10 Marcas, não é? Exatamente. 2 leilões 10 marcas no mês de outubro. Conta pra gente. Então a gente está convidando a todos aí, né? São 2 leilões nesse mês de outubro, né? O primeiro leilão vai ser aqui em Londrina, no recinto José Garcia Molina, no Parque Ney Braga, né? Dia 1º de outubro, vai ser numa terça-feira, 1º de outubro, leilão 10 marcas, já é o 46º leilão 10 marcas, desculpa, 45º leilão 10 marcas. Que história, hein? Né? E então vai ser dia 1º de outubro aqui em Londrina. E dia 22 de outubro vai ter o leilão 10 marcas, edição Mato Grosso do Sul, né? Edição MS. Que é, hein? Em Eldorado, né? Na nossa cidade lá. Eldorado MS, no Parque de Exposição João Turquino. Também vai ser numa terça-feira à noite, em torno de 1.000 animais também. Então são 2 leilões em outubro, em Londrina e em Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Que maravilha, né? Falando dos animais, nos dois, o mesmo nível de animais, né? Mesmo nível, mesmo praticamente... Lá em Eldorado tem outros vendedores, né? Mas é tudo mesmo padrão, entendeu? Padrão leilão 10 marcas, né? Então todos os lotes, carga fechada, você compra uma carga, você compra um lote, é um caminhão, uma carga fechada para facilitar o manejo, né? E cruzamento industrial, lá em Eldorado vai ter mais fêmea, mais matriz, mais fêmea. E aqui em Londrina, geralmente é mais macho, 70% é macho, cruzamento industrial e Nelore, né? Então, estão esperando todo mundo, vai ser uma festa, novamente, festa para a pecuária nacional. Então, é dia 1º. Então, vamos falar primeiro nesse primeiro leilão, que é o leilão 10 marcas, no Garcia Molina, na nossa região aí, região norte do Paraná, aí, muitos convidados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, né? 1º de outubro. Maravilha. Vamos falar dessa questão polêmica, Alexandre, em torno da vacinação da febre aftosa. Qual que é a sua opinião? O Paraná deve ser livre de vacinação, né? Ou deve vacinar o gado? Então, Marcelo, é uma decisão assim muito importante, né? Ninguém é contra parar de vacinar, é uma coisa boa, né? Você muda o status sanitário, ser livre sem vacinação, tá? O Brasil, né, com exceção de Santa Catarina, é livre com vacinação. E todos os estados, a maioria dos estados, né, vai parar de vacinar em bloco, né, agora em 2021. Em bloco. Em bloco. Então, não tinha essa data para parar de vacinar, cada estado parava quando ele se sentia confortável de parar de vacinar. Quando a Tereza Cristina, no governo agora Bolsonaro, acho que até um governo antes da Tereza, ele instituiu que vai parar, né, que já faz desde 2005 a gente não tem o vírus, né, circulante na América do Sul, então já estão com segurança de parar de vacinar, em bloco. Né? Aí tudo bem. Aí tudo bem. Agora, o Paraná, qual que é o interesse do Paraná parar 2 anos antes? Então, assim, a gente fica pensando, é muito perigoso, tá? O Paraná, como todos os estados, tem problema financeiro, entendeu? Tem muito problema financeiro. Não contratou até agora os veterinários para cuidar das barreiras. Fiscalização, né? Fiscalização até hoje não contratou. Tem um problema sério de javali no Paraná, né? Javali é um porco, né, que transmite a doença, que é um porco. De monte, né? De monte, e anda no Paraná. E outra, não pode nem matar, né? Não pode matar. Então ele não sabe o que é Paraná, Mato Grosso do Sul. Ele não sabe o javali. Não tem placa. Não tem placa. Então, e ele transmite a doença. E várias maneiras transmite a doença. Até pelo vento transmite o vírus. Então, é muito preocupante. Então, assim, eu não vejo, e a nossa associação não vê, dos produtores, a vantagem de parar 2 anos antes. Não tem vantagem nenhuma, entendeu? Pelo menos para o pecuarista é zero, né? Pelo contrário, mercado da carne, né? É um perigo, muito perigoso. Porque, assim, o Estado, do jeito que a gente vê, o Estado, com o governador aí, super competente, tudo bem. Só que essa parte sanitária, ele não está preparado ainda para esse problema. Se tiver um problema sanitário, a gente atrasa 10 anos. Então, por quê? Vamos esperar 2 anos, vamos entrar em bloco, que daí é o Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, né, Minas Gerais, Mato Grosso, então todo bloco é outra força. É verdade. Né, é a parte, né, a parte nacional, aí o Brasil tá encampando isso daí. Agora, o Paraná sozinho entrar, fora o prejuízo que dá, o Paraná não é autossuficiente em bezerro,
né? Tem muito comércio. Tem que trazer do Mato Grosso. Tem que trazer do Mato Grosso. E a carne vem de fora. Então, o consumidor não vai ganhar nada com isso, não vai ficar mais barata a carne. Entendeu? Pelo contrário. Então, a carne pode entrar no Paraná, né? Desossada. Argentina, Paraguai. Normal. Agora, só o boi que não é vacinado, né? Esse não entra, porque muda o status sanitário. Né? Então, não tem vantagem nenhuma e a gente está muito preocupado. Então, a gente pede, né, para prorrogar isso daí, para todo mundo entrar em 2021, que está aí, 2 anos aí, não vai fazer diferença nenhuma, né? É verdade, tá muito perto, né? Está muito perto. Agora, se fosse não existe nenhuma programação de parar de vacinar o país, não tem nenhuma programação, aí vamos pensar, vamos contratar primeiro os profissionais. É verdade. Vamos arrumar a casa, né? Que não está acontecendo isso. Não tem, o Estado tem um limite de valor que oferece para os veterinários que é muito aquém. Na iniciativa privada, não atrai ninguém. Não atrai ninguém. Então chama, ninguém não completa a quantidade que tem que contratar. Entendeu? Então, enquanto isso, o mercado da carne sofreu alguma variação por conta disso, não? Não, por enquanto não. A carne já faz muitos anos que a arroba do boi está parada. Estabilizada. Estabilizada, em torno de R$140. Agora com essas exportações novas, né, com a Tereza Cristina, esse governo Bolsonaro, que está exportando, está vendendo o nosso país lá fora, com credibilidade, que antes não tinha credibilidade nenhuma. E o governo também não dava nenhuma bola para isso. Não dava bola. Então hoje a gente tem uma política, né, de exportação, a nossa ministra viaja, faz o que tem que fazer, né? Vende o país lá fora com credibilidade, entendeu? Então agora a gente aos poucos está retomando a exportação, né, para a China, para a comunidade europeia, com esse acordo agora que o Bolsonaro aí com o governo fez com a União Europeia, aí vai ser muito importante, que vai entrar ao longo dos anos, mas já começa a ver uma luz no fim do túnel, né? Então a gente fica sempre aguardando, né, melhorar e trabalhando, não tem jeito de não fazer, e não reclamando muito também. Vamos trabalhar e trabalhar, não tem o que fazer, né, Marcelo? Para a gente encerrar este bloco do programa, vamos lembrar do dia 1º dessa festa da pecuária em Londrina, que é o Leilão das Marcas, né? Exatamente. Então estão todos convidados, dia 1º, no recinto José Garcia Molina, no Parque de Exposição Ney Braga, em torno de 1.000 animais, vai passar um pouco, em torno de 1.100 animais, entre macho, fêmea, cruzamento industrial. Então todos estão convidados. Obrigado, Alexandre. Grande abraço. Obrigado. Boa noite a todos. Já voltamos. Eu decidi fazer Unifil para aprender na prática. Aprender entrando em contato com a profissão. Aprender fazendo com os melhores profissionais. Aprender criando os meus próprios projetos. Ou fazendo estágio na minha área. Eu decidi ganhar experiência antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu decidi aprender fazendo. Fazendo Unifil. Ensino de qualidade e a melhor estrutura da região? Então você já decidiu. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br PR 445
próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Olha, você sabe que o Brasil é o país dos hackers. É isso mesmo. Sabe quem vai falar um pouco sobre isso aqui com a gente? Sobre outros assuntos? O comentarista do programa, Aldemar Mascarenhas. Boa noite, Aldemar, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Pois é, tô aqui gripadão, rapaz. Acabei de chegar de uma recente viagem lá no Tocantins. Festa da família. Encontro da família, mais de 100 pessoas. Família Bem-vindo, Fonseca, Mascarenhas, Lustosa. Gente para todos os gostos, que sabe? Ouviram a minha mãe veio do Piauí, andou 980 quilômetros de carro. Uma senhora que tem hoje 92 anos, mas muito saudável. Dançou, né? Dançou, olha só. É festa da família, foram 3 dias de festa. Uma coisa maravilhosa. É aquele momento que você nunca mais vai esquecer. Inclusive, né? Você cantou para o pessoal ouvir, né? Sim, a gente usou lá o aparelhamento todo e a gente deu uma palhinha lá. Toquei um violão, cantei um pouquinho, né? Para alegrar aquele ambiente ainda mais, né? Foi muito gratificante. Eu só agradeço a Deus por essa oportunidade. E os hackers? Fala. Os hackers, rapaz, tá na moda. É o assunto do momento, né? Até o celular do presidente da República foi invadido. Que coisa, hein? Diz que, segundo a Polícia Federal, foram mais de 1.000 pessoas que foram atingidas por esses hackers todos. A discussão é muito grande, é muito generalizada. Eu quero saber quem estaria por trás desses cidadãos. Qual interesse eles teriam e quem teria interesse nesses hackers todos. Porque foram presos, né? Foram pessoas de Araraquara, em São Paulo, e Ribeirão Preto. Quem está pagando a conta? Quem está pagando essa conta? Porque dinheiro não está né, dando sopa para você ficar jogando ao vento. Alguém tem interesse em tudo isso aí. Quer dizer, a sua vida, Marcelo, a minha vida, nós não temos mais a privacidade. Infelizmente, nós chegamos no limite, que você não sabe nem se dentro do teu quarto de dormir não tem alguém lá fotografando você, olhando os seus atos, os seus passos do dia a dia, que é um direito seu, a sua privacidade, coisa que nós não temos mais. É preciso que haja um basta nisso, Marcelo. É verdade. Tem que pôr esse povo na cadeia. Mas essa questão aí do Bolsonaro é muito grave, preocupante, porque se chegou no presidente da República, já tem a situação do Moro e do procurador aqui do Dallagnol. Então, onde é que nós vamos parar? Com tanto descalabro, com tanto desbonde. E alguém está por trás disso aí. E eu não vou dizer aqui quem seria, porque eu teria que provar. Mas eu tenho uma desconfiança a respeito de quem estaria por trás. E você também sabe quem está por trás. Eu também sei. Não é brincadeira. Aldemar, vamos falar do FGTS, a liberação do FGTS. Pois é, o FGTS deve ser liberado a partir de setembro, vai injetar na economia, segundo o Ministério da Economia, cerca de 63 bilhões de reais. Que grana, hein? Não é? Então, você que tem lá de 500 a R$1.000 depositados, você pode sacar até 50% a partir de setembro. Você que tem de 1.000 até 5.000, você vai sacar até 30%, mais R$150. Aqueles que têm de 5 até 10 mil vai poder sacar 20%, mais R$650. Aqueles que têm de 10 mil a 15 mil poderão sacar 15%, mais um adicional de 1.500. E aqueles que têm de 15 e acima de 20 poderão sacar 5% e mais um adicional de R$2.900. Quer dizer, vai ser uma grana que vai ser injetada na economia, não vai resolver o problema, a gente sabe muito bem, mas é um paliativo. O que vai resolver o problema, Marcelo, é geração de empregos, é o fortalecimento da economia,
é a introdução de investimentos que venham de fora. Por isso é que nós precisamos da reforma da Previdência, nós precisamos da reforma tributária, nós precisamos reduzir o tamanho do Estado brasileiro, equacionar os orçamentos dos municípios, dos estados e do próprio país, porque senão o contribuinte não aguenta mais pagar essa conta. Agora, a geração de emprego ela é necessária. Por quê? Porque eu vejo no nosso dia a dia muitas pessoas sofrendo por falta de oportunidade de trabalho. E aqui em Londrina, nossa cidade, parece que é a primeira a entrar na crise e a última a sair. Que coisa, né? Porque não tem investimento, não tem políticas públicas voltadas para você, cidadão. Essa prefeitura nossa aí, ela deveria ter um plano de ação para introdução de investimento na nossa cidade. Infelizmente, isso não existe. Esse negócio de ficar calçando rua daqui é necessário, mas olha, nós temos que trabalhar de forma macro, no sentido de atender a demanda da sociedade. As pessoas estão passando fome. Tem gente que está com muita dificuldade, endividado e não sabe o que fazer. Ele precisa trabalhar, porque a informalidade tem limites. Já se chegou no limite, a verdade é essa. Enquanto isso, os deputados e senadores querem aumentar o fundo partidário, não é? Pois é, mais uma falta de vergonha nesse Congresso Nacional, que eu sou contra. Fundo partidário tem que acabar. Você quer ser político, você conquista a opinião pública através dos seus atos, da sua postura, da sua conduta perante a sociedade. Não ficar usando dinheiro público daquele que deveria ser direcionado para a saúde, para a educação, para financiar a campanha e privilégios políticos de poucos. Porque esse dinheiro fica na mão dos líderes e eles distribuem de acordo com a conveniência de cada um. Isso é falta de vergonha. O Brasil precisa mudar. E ele está mudando. Agora, você, eleitor, tem uma responsabilidade muito grande. Quanto gastaram já só esse ano? Esse ano já foram quase 480 milhões de reais no primeiro trimestre. Barbaridade. Que foram repassados para os partidos políticos. Você já pensou esse dinheiro injetado na saúde, na educação, na infraestrutura? Tem tantas situações de carência de recursos no país que, infelizmente, Marcelo, é isso aí. Nós não podemos concordar com isso, absolutamente. Valdemar, na semana que vem você vai a Brasília, né? Falar com o pessoal da Caixa. Conta pra gente. Sim, faz parte da nossa rotina. Eu vou a Brasília semana que vem, na outra semana retorno. Aí eu vou dar um pulinho lá na minha mãe, que eu tenho que resolver uns assuntos lá da mamãe, né? E essa é a nossa rotina, lutando. Brasília representando os lotéricos. Os lotéricos, é claro, é sempre nessa luta. É tanto que a gente está conseguindo evoluir com esse novo governo. E os lotéricos estão sabendo disso, que o nosso sindicato, o Sinopar, nossa Federação Brasileira, estão sempre atentos, cuidando dos seus interesses. Ok, gente? É isso aí. Obrigado, Aldemar. Grande abraço. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Fiquem na graça e na paz, meus amigos. Ok, hora de ir embora. Boa noite para todos.